Meu Deus, nesse momento, Pai, que ela venha diminuir, Pai. E o Senhor vai crescer mais e mais na vida dela, Pai. Ela venha ter ousadia, Pai, da Tua palavra, meu Senhor. A Tua palavra, Senhor, não vem entrar vazia, Pai. Mas a gente venha escutar, meu Pai amado, e venha pôr em prática, Pai. Tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco aqui essa noite, Senhor. E eu já te agradeço, Senhor Deus. Amém, Jesus. A paz, amados. João, capítulo 5. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Então, vamos lá. A partir do versículo 1 fala da seguinte forma. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subindo a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Oliveiras, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo 8. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? É o que fora curado, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está sã, não peques mais, para que não se suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, que esta palavra, Pai, venha entrar nos nossos corações, Paizinho querido. Venha fazer morada em nossas vidas, Pai amado. E venha fazer transformação, Pai, naquilo que nós necessitamos ser transformado, Paizinho querido. Que não venha ser eu, Senhor, mas sim o Teu Espírito já agindo através da minha vida nesta noite, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, Senhor amado, de uma maneira especial. Que somente do Seu trono, meu Deus querido, nós venhamos, Senhor, receber. Paizinho querido, tenha liberdade, Pai amado. Fala, Senhor amado, conosco de uma maneira, Senhor amado, que somente o Senhor fala, porque o Senhor cuida de nós os mínimos detalhes, Pai querido. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Pai, porque eu creio que o Senhor está neste lugar, Paizinho querido, e que a sua palavra aberta é o Senhor falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O que eu queria compartilhar com os irmãos é algo que Deus falou primeiramente comigo, né? Eu aprendi dessa forma que quando a gente tem essa responsabilidade de trazer uma palavra, a palavra ela fala primeiramente conosco, né? Porque o ouvido mais próximo é o meu. Então o Senhor falou comigo e eu espero que Ele fale ao coração de cada um de vocês nesta noite. Da mesma forma especial que Ele falou comigo, que o Senhor toque no coração de cada um, amém? Então a gente viu aqui um homem que estava, né, lá naquele tanque, né, de Betesda ali próximo, esperando o movimento da água quando o anjo descia para ele ser curado. E ele já estava ali há 38 anos.
38 anos é muito tempo, não é? 38 anos esperando que alguém ajudasse ele a colocar, mas toda vez que ele ia, alguém descia primeiro. E ele não conseguiu ter essa cura até essa data, até este momento aqui, a qual Jesus chega e fala para ele: quero ser curado? Imagina, né? Você está doente, vamos pensar, está doente, enfermo lá, há muitos anos, sentindo aquela dor, sentindo aquela dificuldade, e aí uma pessoa que você nunca viu chega e pergunta para você: você quer ser curado? Aí ele olha assim e fala, mas tipo, quem é essa pessoa que está me perguntando isso? Estou aqui, 38 anos, tentando entrar nessa água, nunca consegui, ele está perguntando se eu quero ser curado. Mas o Senhor, ele perguntou. E aí ele falou assim: Senhor, eu até quero, mas sempre vai alguém na minha frente, não tem ninguém que me ajude para poder ir lá. E aí Deus falou tão grandiosamente no meu coração, que às vezes a gente está nessa condição, né? Tipo, eu tenho buscado tanto de Deus, tantos anos, Senhor, que eu quero isso, tenho buscado por isso, por uma enfermidade, por um sonho no meu coração, por um filho, por um emprego, por algo. Eu tenho buscado, Senhor, há tantos anos e sempre tem alguém indo na minha frente. E eu não estou conseguindo. Mas será que temos buscado verdadeiramente aquilo que está no coração do Pai para as nossas vidas? Será que a gente tem ouvido o Senhor não está perguntando: você quer? Ou a gente está que nem esse homem falando: mas ninguém me ajuda. Não consigo, ninguém me coloca lá. Toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente. E aí eu falei: nossa Deus, como assim? E o mais interessante que eu achei é que ele não sabia que era Jesus. Você conhece Jesus? Conhece o Deus que você serve? A gente declarou aqui através desse louvor que Ele é o autor da vida. Que nada pode nos parar, porque a gente crê num Deus. Cremos mesmo? Pra gente pensar. E aí, ele respondeu, Jesus falou: levanta aí. Levanta aí. Exatamente, levanta e anda. E outra coisa que eu achei também muito interessante é que assim, ele não sabia que era Jesus, certo? Nós vimos aqui na Bíblia. E quando Jesus falou para ele: levante e anda, o que ele fez? Ele creu, não creu? E ele não sabia que era Jesus. Não é interessante isso? Agora, pensa comigo. Se esse homem não sabia que era Jesus, Jesus falou, ele levantou e andou, e nós que conhecemos? E nós que conhecemos? Por isso a minha pergunta: você conhece Deus que você serve? Eu fiquei pensando, eu falei: nossa Deus, é verdade, meu Pai. Ele nem sabia. O Senhor falou, ele foi, eu que conheço. Eu vou, com certeza. Entendeu? É levantar e andar, irmãos. É olhar assim e falar: não, pera aí. Eu conheço Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei andar onde Ele me tirou. Eu sei aonde Ele tem me levado. E aí Deus, Ele vem trabalhando. Aleluia. E aí ele levantou, andou, pegou a cama dele, foi, encontrou com os judeus que já estavam perseguindo, né, o nosso pai. E falou: oxe, mas é sábado, o que você está andando aí nessa cama? Ou não, o cara que me curou falou que era para mim levantar, pegar minha cama e andar. Mas quem foi que te curou? Não sei. Eu fico imaginando assim que quando o Senhor falou para ele: levanta e anda, e ele levantou e andou, ele ficou tão eufórico que ele saiu gritando, correndo, pegou a cama dele, e quando ele olhou para ver quem era a pessoa que tinha realmente curado ele falou: ixi, sumiu. Aleluia. Sumiu. Mas aí ele volta lá no templo e ele encontra com o Senhor Jesus. E aí ele sabe: opa, é Jesus. E ele volta lá para falar para os judeus: foi o Senhor Jesus que me curou. Então, eu vejo assim que às vezes a gente tem essa condição, sabe, irmãos? De a gente estar tão focado no problema, tão focado naquela situação, que a gente não consegue ver o Deus lindo que a gente serve. Que a gente não consegue ver esse Deus maravilhoso que está falando para você: filho, levanta e anda.
Filho, eu sou contigo, eu estou aqui, eu sei quem é você. Uma vez, uma pessoa me ensinou assim: quando você estiver com aquela dificuldade que você não consegue nem orar, você não consegue nem falar para Deus o que você está sentindo, você só fala assim, ó: Senhor, sou eu. No meu caso, Thaís. Senhor, aqui é a Thaís. Porque o Senhor conhece o nosso coração, amados. O Senhor sabe tudo que passa dentro da gente. Quando Ele fala para a gente falar, é para a gente criar uma intimidade com o Pai. É para a gente saber que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Jesus que cura, que Ele é o Jesus que liberta, que Ele é o Jesus que conhece tudo da gente, tudo. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe tudo que a gente tem passado, Ele sabe se a gente verdadeiramente conhece Ele. Então, eu quero assim compartilhar isso com os irmãos, que você tem um Deus que você serve e que é lindo. Ele é maravilhoso, irmãos, independente da situação que você esteja passando, Ele é um Deus maravilhoso. Ele cuida nos detalhes. E eu posso testemunhar isso para vocês. Eu estava trabalhando numa empresa de telemarketing. Só que eu sou formada, né? Eu tenho RH, tudo. E eu sempre falei para Deus: Senhor, eu quero trabalhar na minha área. Eu quero trabalhar na parte de RH, com DP. É uma coisa que eu gosto de fazer, Senhor. Me abençoa. E aí eu comecei a fazer um outro curso. Eu estou fazendo administração agora na ETEC. E orando: Senhor, eu tenho RH, vou fazer administração só para agregar. Por favor, me abençoa. Aí o professor foi e colocou no grupo da escola um estágio. Aí eu falei: não vou ligar. Estágio, já estou trabalhando, ali é fixo, tá, né? É pouco, mas eu estou bem ali, tranquilo. Aí o senhor falou assim: filha, liga. Aí eu falei: custa nada, né? Nunca vou perder. Aí eu liguei. Liguei, falei com o meu chefe agora. Liguei e falei assim: olha, referente ao estágio, né, o professor colocou na página e tal, eu queria saber como que funciona, tudo. Ele falou assim: o estágio é assim, você trabalha assim, o salário é X, o VR é X, tal. Tem interesse? Eu falei: com certeza. Aí eu falei assim: mas tem pretensão de registro, né, CLT, ou é só o estágio mesmo? Ele: não, filha, não é estágio. É CLT, vou te registrar. Aí tá bom, glória a Deus. Eu falei: é sério isso? É sério? Eu falei: meu Deus, muito obrigado. Ele: dá pra você vir aqui fazer a entrevista? Eu falei: dá, quando? Amanhã. Vamos, uma sexta-feira. Fui no meu serviço anterior, falei: vou ter que sair 9 horas, resolver um problema, resolver uma solução, e depois eu volto. Tudo bem? Tudo bem. Fui, fiz a entrevista. Mãos, na hora que eu entrei assim no escritório, que é uma placa assim, eu falo que o versículo da minha conversão é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu entendi a profundidade desse versículo, eu entendi quem era Deus na minha vida. E é um versículo que tem, quando você entra, assim, sobe a escadinha do escritório. Eu falei: oh Deus, realmente é do Senhor isso aqui. Aí fiz a entrevista, tudo. Ele falou assim: então, dá pra você começar na segunda? Eu: com certeza. Fui lá no outro serviço. Falei: olha, gente, foi um prazer, 2 anos aqui, mas vou. Deus abençoou uma porta melhor para mim. E graças a Deus estou lá até hoje, glorificando o nome do Senhor. Estou na minha área, aprendendo cada vez mais. E assim, esse é o Deus que a gente serve. Entendeu? Ele cuida nos detalhes. Eu não ia nem ligar. Mas o Senhor falou: liga, filha, vai que eu estou contigo. Às vezes a gente perde as oportunidades que o Senhor fala no nosso coração, não é verdade, irmãos? Mas não perde não, quando Deus fala, faz. Faz porque quando Deus está na frente, não tem barreira. Não tem nada. E aí, graças a Deus tem abençoado, eu tenho estado ali. E aí eu vejo aqui essa situação, voltando à palavra, que esse homem estava há 38 anos, falando que não tinha ninguém para colocar ele ali. E aí quando Deus vivo falou com ele, ele ainda questionou,
mas não tem ninguém para me colocar ali. Mas ele ouviu, mesmo não sabendo quem era, ele ouviu. E Deus fez o milagre. Deus fez a cura naquela vida. Assim como Ele quer fazer na nossa vida. É o mesmo Deus, irmãos. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua cuidando de nós nos detalhes. E aí, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Mateus, o 9. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém? Obrigada, Pai. Fala assim, a partir do versículo 1. E entrando no barco, passou para outra banda, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais maus em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera o poder aos homens. Então, versículo 6 de novo. O finalzinho. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Que nessa noite você venha se levantar, irmão. Venha se posicionar diante do Pai e ver o milagre acontecer na sua vida. Que você possa receber a sua cura espiritual, que você possa receber o milagre que você tem pedido tanto a Deus. Basta a gente estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus e entender que o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele continua sendo Deus que faz milagres. Ele continua sendo Deus que opera maravilhas. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus que nós servimos. Então que você possa tomar posse da sua vitória e sair daqui nessa noite com o coração grato e crendo que o Senhor tem o melhor para você, amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale cada vez mais, amém?